Terça-feira, 17 de junho, e esta é a nossa primeira edição do dia. Hoje a gente vai investigar um pouco como o Congresso Nacional parece atuar para proteger interesses de setores mais ricos e como isso dificulta um ajuste fiscal que o governo considera mais justo. A nossa discussão, claro, se baseia nos materiais que a gente recebeu sobre o tema. Exato. O objetivo aqui é tentar esclarecer um pouco o contexto dessa tensão fiscal toda, né? Qual o diagnóstico técnico por trás do problema do orçamento, quais medidas foram propostas ali pelo Ministério da Fazenda e, claro, como o Congresso reagiu inicialmente a essas ideias. Sim, porque essa crise fiscal brasileira ela acaba sendo um espelho, né? Das nossas contradições políticas, sociais. A gente vê uma pressão por equilíbrio nas contas, mas, ao mesmo tempo, tem uma resistência, que é histórica até, em mexer com privilégios de certas elites, né? Financeiras, empresariais. Essa polêmica recente sobre mudanças no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e a tentativa de reonerar investimentos como LCI e LCA, acho que são exemplos bem claros disso. Pois é, e a raiz do problema ela é bem estrutural, assim. Tem uma análise interessante da economista Zeina Latif que aponta isso. O nosso orçamento é muito engessado. Pensa bem, mais de 90% das despesas são obrigatórias ou vinculadas. Isso deixa uma margem de manobra para o executivo, assim, mínima. Quase nada, né? Exato. E soma-se a isso uma resistência enorme em cortar subsídios, mesmo aqueles que a gente sabe que são ineficientes, né? E ainda tem o crescimento automático de várias despesas. A solução, claro, passaria por reformas, por reavaliar a progressividade dos gastos. Mas, segundo a Latif, falta talvez um amadurecimento político para aceitar esses ajustes graduais que, inevitavelmente, iam atingir setores que hoje são protegidos. E considerando esse cenário, o governo propôs algumas medidas recentes. Uma delas que você mencionou é voltar a cobrar imposto de renda sobre operações financeiras que hoje são isentas, como as LCI e LCA, aqueles títulos ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. Certo. E outra medida seria um corte de 10% nos chamados gastos tributários, que são, na prática, as renúncias fiscais, né? Exato. É um gasto, só que via não arrecadação. Isso. E a estimativa é que só essas isenções custem para os cofres públicos algo como 40 bilhões por ano. É muito dinheiro. Se a gente comparar, dá para financiar programas sociais inteiros ou talvez todo o investimento previsto no PAC com o valor desses. E o ponto crucial aqui, do ponto de vista mais técnico, e isso aparece em análises de economistas como Juliane Furno e João Romero Prates, é que retirar essas isenções regressivas não é bem aumentar imposto. Na verdade, é cortar um gasto público que está ali, meio disfarçado. Entendi. Um gasto disfarçado. É, porque esse tipo de isenção beneficia principalmente quem? Investidores de alta renda. E eles acabam usando esses títulos para financiar setores que, olha só, já são bastante subsidiados, como o agronegócio. Quer dizer, chove no molhado, de certa forma. Exatamente. E isso tem um efeito colateral ruim, que é prejudicar a rolagem da dívida pública. O dinheiro deixa de ir para títulos do Tesouro, né? A perda estimada aí é de uns 12 bilhões por ano para o Tesouro, sem uma contrapartida social muito clara. E tinha também a proposta de tributar outros setores, né? Como o das apostas esportivas, as bets. Sim, também. A lógica seria parecida com a que já se aplica para álcool e tabaco, por exemplo. Buscar receita em setores específicos. Ok. Então, o governo apresentou essa lógica técnica, focando em isenções que beneficiam mais a alta renda, sem teoricamente atingir a classe média ou a baixa renda. Mas aí vem a pergunta, por que essa reação tão forte no Congresso? Tão quase imediata? O que as fontes indicam sobre essa resistência toda? Porque houve até num primeiro momento uma articulação que parecia positiva, né? Com nomes como Hugo Ota, Davi Alcolumbre, mas logo depois foi um recuo bem abrupto. Pois é. Olha, é fascinante e ao mesmo tempo um pouco preocupante. Porque essa reação, segundo uma análise que saiu na Folha de São Paulo, ela expõe quase uma cumplicidade na manutenção desses privilégios. Você tem parlamentares resistindo a essas medidas de ajuste fiscal do governo, enquanto, ao mesmo tempo, defendem com unhas e dentes ali 50 bilhões em emendas parlamentares. E sem apresentar propostas concretas para reduzir os próprios gastos do legislativo ou privilégios associados a ele, né?
Então o discurso da responsabilidade fiscal, ele é meio seletivo. Parece que sim, muito seletivo. É rigoroso quando se aplica ao executivo ou a programas sociais para os mais pobres, mas fica bem mais flexível quando o assunto é o próprio Congresso ou setores economicamente poderosos. Isso tudo, no fundo, evidencia a fragilidade do nosso presidencialismo de coalizão, sabe? O Congresso avança sobre o orçamento via emendas, transforma a gestão fiscal numa negociação constante por verbas e muitas vezes acaba bloqueando reformas estruturais que seriam necessárias. Então, o cenário que se desenha é de uma tensão bem clara. De um lado, o governo tentando ajustar as contas, mexendo em isenções e privilégios, e do outro, o Congresso resistindo fortemente. Fica a questão no ar, né? Quais interesses estão de fato sendo blindados nessa disputa toda? Que parece ser, no fundo, política e estrutural. E acho que a reflexão final que os materiais sugerem é justamente essa. A dificuldade enorme em aprovar medidas fiscais que são tecnicamente embasadas, como essas que a gente discutiu. Isso expõe de forma muito clara como certos interesses econômicos específicos conseguem sim moldar decisões políticas cruciais. E isso torna a busca por uma política fiscal que seja equilibrada e ao mesmo tempo socialmente justa um desafio imenso dentro do nosso sistema político atual. Uma análise realmente crucial dessas forças em jogo no cenário fiscal brasileiro. E com essa reflexão, a gente encerra esta edição. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Estamos de volta, pessoal. Para fechar nossa conversa de hoje, vamos mergulhar fundo agora na crítica que as fontes fazem ao Congresso Nacional nesse cenário de ajuste fiscal. A ideia é focar em como, segundo essa leitura, rola uma seletividade na hora de apertar o cinto, sabe? Exato. E como isso bate nos mais vulneráveis, né? E também, qual o chamado para ação que meio que surge disso tudo? Isso. Bom, o que a gente viu no material é que existe uma tensão muito clara. De um lado, o governo tentando, equilibrar as contas, às vezes até propondo mexer em uns vespeus aí que afetam quem tem mais grana. Uhum. E do outro lado, o Congresso, que pela análise das fontes, agiria para manter isenções fiscais assim bilionárias. Basicamente protegendo a elite econômica. É uma queda de braço, né? Total. E a leitura que isso mostra um desequilíbrio, que a régua da austeridade não é a mesma para todo mundo, entende? Fica bem claro isso nas análises. E olha, aqui a coisa fica bem pontuda mesmo. A crítica é muito direta. Parlamentares resistiriam a rever benefícios fiscais, aqueles bem generosos para os mais ricos. Só que, ao mesmo tempo, teria uma pressão por cortes em programas sociais que são essenciais, tipo Bolsa Família, BPC, até no reajuste do salário mínimo. A interpretação que os textos trazem é que isso seria tipo uma forma de passar a conta do ajuste para quem tem menos condição de pagar, né? Transferir o custo, basicamente. Exato. E não para por aí. As fontes também falam de umas táticas políticas, sabe? Para complicar o cenário. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como ameaçar barrar medidas do ajuste para conseguir outras vantagens, sabe? Pressão mesmo. Ou até ressuscitar umas ideias parecidas com o antigo orçamento secreto. Aquele que dificultava o rastreamento, né? Esse mesmo. Descrevem uma lógica que alguns chamam de chantagem orçamentária. O Congresso ganharia poder sobre o dinheiro, mas sem a responsabilidade, né? Deixando o desgaste das medidas impopulares para o governo. Justamente. Poder sem responsabilidade. E o interessante, olhando para essas fontes, é como essa austeridade é descrita como seletiva, né? E cheia de contradições. Não é só número, déficit. Não mesmo. São escolhas políticas, né? Que, segundo essa visão, acabam blindando certos grupos. Quando falam, por exemplo, em gastos tributários. Sim, isso é importante. É basicamente dinheiro que o governo deixa de arrecadar. Isenções, benefícios. E a pergunta que fica é: quem está se beneficiando mais disso? Boa pergunta. E a consequência direta disso, que os documentos sublinham bastante, recai sobre a população mais vulnerável.
Mantém isenção para uns, não mexer nesses gastos tributários. Significa que o peso do ajuste não é dividido, né? Exatamente. Não é dividido de forma justa. E aquelas medidas que poderiam ter um potencial redistributivo para diminuir um pouco a desigualdade, acabam travadas. Ficam pelo caminho, nesse cabo de guerra. Entendo. E esse cenário todo, argumentam as análises, ainda piora com a polarização e a fragmentação política que a gente vive. Como assim? Debates sérios, tipo sobre justiça tributária, acabam ofuscados por discursos mais inflamados, demagógicos, muitas vezes. Dos dois lados, né? Muitas vezes sim. E mencionam também como a queda na confiança no governo federal, que aparece em pesquisas como as do IPEC, vira argumento no Congresso. Para justificar a resistência. Isso, para resistir a medidas que talvez fossem boas a longo prazo, mas que são impopulares agora. E essa crítica não é só de fora, né? Um dos textos cita até um deputado da base governista, o Merlon Solano. Ah, eu vi essa parte. Ele teria chamado a postura da Câmara de boicote disfarçado. A fala dele registrada lá sugere que o interesse de grupos muito ricos estaria passando por cima do compromisso com o país. Quer dizer, o incômodo existe até dentro do governo. Mostra a complexidade da coisa, né? Total. Então, assim, para a gente amarrar, qual é o recado principal que fica dessa leitura toda? A mensagem central que parece emergir é que o desequilíbrio fiscal não é só matemática, não é só planilha. Não, definitivamente não. É fundamentalmente uma escolha política, uma decisão de preservar privilégios, mesmo que isso prejudique a maioria. Exatamente. E conectando tudo, o argumento que perpassa os textos é que um ajuste fiscal, para ser realmente sustentável e mais democrático, precisaria partir daí, da justiça social. Faz sentido. Para superar esse impasse, não bastaria só a proposta técnica boa. Precisaria, segundo essa visão, de coragem política, sabe? E também mobilização popular, pressão das instituições para romper o que um dos textos chama de bloqueio das corporações. Esses grupos de interesse que travam as coisas. Isso. Grupos que historicamente dificultam avanços sociais. A conclusão que fica no ar é de urgência mesmo. Urgência em que sentido? No sentido de que, se o Congresso continuar nessa linha que as análises apontam de proteger os mais ricos, então caberia à sociedade exigir que o ajuste sirva à maioria, entende? A responsabilidade recairia sobre nós. Interessante. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para pensar um pouco mais. Se as fontes sugerem que a pressão social é crucial para garantir um ajuste fiscal mais justo, como que essa mobilização poderia acontecer de forma eficaz hoje? Que caminhos existiriam, talvez além do que a gente discutiu aqui, com base nas fontes? Fica aí a reflexão. Uma boa questão para se pensar. Bom, e com isso a gente fecha a nossa análise por hoje. Um abraço bem carinhoso para todo mundo. E lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia.